Estudo sobre os anjos solares produzido pelo Dr. Michael Daniel Robbins a partir dos livros de Alice Bailey. Questões em relação ao anjo solar, parte 3 de 4. 446. Quando apareceram no plano mental, o espírito e a matéria estavam unidos. 447. O ego é uma identidade autoconsciente nascida da união do espírito e da matéria. 448. Notamos que o desejo surgiu na tríade por autoexpressão. Isso significa que há um impulso monádico registrado na tríade, que é a personalidade da mônada. 449. O desejo não teria surgido na tríade a menos que houvesse um movimento no logos planetário e a menos que as mônadas que constituem centros no logos planetário fossem afetadas. 450. Foi o som que chamou os anjos solares somente quando o centro cardíaco de um homem celestial, cada um em seu ciclo e cada um diferindo ciclicamente, se torna vitalizado e atinge uma certa capacidade vibratória é que a individualização das mônadas se torna possível sob a lei. TFC 684. 451. Isso significa que a vinda dos anjos solares está relacionada ao desenvolvimento do centro cardíaco do homem celestial. 452. A individualização não é apenas um tema mental, é um processo estimulado pelo centro cardíaco planetário. 453. O homem celestial, neste caso, pode ser visto como o aspecto da alma do logos planetário. Novamente, é somente quando o corpo físico denso triplo de um logos planetário, como expresso pelos nossos três mundos, os planos mental, astral e físico denso, atingiu uma vibração correspondente e retrasou o desenvolvimento cíclico do Manmantar anterior, que é produzido aquele contato vibratório que causa o brilho no plano mental dos grupos egóicos. Ele traz à tona uma manifestação dos impulsos do coração do homem celestial, e assim balança para a objetividade aquelas mônadas, energizadas pela vida do coração, que formam vários centros. 454. O brilhar é uma atividade do coração. 455. Nômades igual primeira mônada do Sistema Solar. 456. O momento da vinda dos anjos solares requer uma releitura do desenvolvimento cíclico do Manmantar anterior, com sua ênfase na inteligência e na forma. 457. O que isso tem a ver com o retraçar da encarnação anterior na vida do homem encarnado? O aspecto matéria do logos planetário deve estar pronto antes que o centro cardíaco desse logos possa entrar em expressão. 458. Os anjos solares estão ligados aos impulsos do coração do homem celestial. 459. Quando as mônadas aparecem, elas são energizadas pela vida do coração do logos planetário. 460. O aparecimento das mônadas e sua transformação em objetividade podem significar o início de seu trabalho em correlação com os anjos solares. O antigo comentário diz: quando o coração do corpo pulsa com energia espiritual, quando seu conteúdo cétuplo vibra sob o impulso espiritual, então as correntes se espalham e circulam e a manifestação divina se torna uma realidade, o homem divino encarna. TFC 685. 461. Dani, nosso fio da vida está ancorado no coração. A animação vem por meio da atividade para o coração. A individualização é uma animação. Animação significa ensoulment, animação búdica. 462. O corpo neste caso é o corpo do logos planetário. 463. Este coração tem um conteúdo cétuplo. 464. Lembramos que a joia do lótus, que é o coração do lótus, é cétupla. 465. Os anjos solares estão chegando em correntes. A analogia do plano físico é vista na estimulação da vida que é sentida entre o terceiro e o quarto mês durante o período pré-natal, quando o coração da criança vibra com a vida e a existência individual se torna uma possibilidade. TFC 685. 466. A estimulação que ocorre após o terceiro e antes do quarto é significativa. O currículo do número 3, associado a uma recapitulação completa do progresso triplo do sistema solar anterior, foi concluído. 467. Uma espécie de individualização encarnacional ocorre quando o coração palpita. Deve-se ter em mente que, assim como em cada rodada todos os estágios precedentes são rapidamente recapitulados, e assim como no período pré-natal o feto recapitula durante o processo formativo a história dos reinos precedentes, assim no sistema solar um procedimento semelhante pode ser visto. Quando um certo ponto é alcançado e os três planos inferiores estão vibrando, ou energizados, então a encarnação cósmica se torna uma possibilidade. O coração desperta ocultamente, e o Filho de Deus, a expressão do desejo e amor do Logos, nasce. TFC 685.
468. Então os anjos solares estão definitivamente relacionados à atividade cardíaca. 469. Os anjos solares são uma expressão do desejo e amor do Logos. 470. Dizem-nos que a alma deixa sua impressão aos 35 anos. Também é possível considerar a importância dos 21 anos de idade? O método e o tempo podem variar de acordo com a natureza de qualquer logos planetário em particular, mas para cada um e todos o coração do corpo tem que vibrar com o despertar da vida antes que a resposta venha do inferior. Os pitris lunares precisam continuar seu trabalho em nosso esquema e sistema antes que os anjos solares, cheios de expectativa, tomem posse das formas preparadas por meio de seus esforços e as estimulem à vida autoconsciente e à existência separada. O trabalho triplo dos pitris lunares precede o possível trabalho dos anjos solares. 471. Anjos solares vibram com expectativa à medida que tomam posse das formas preparadas através do seu esforço e as estimulam para uma vida autoconsciente e uma existência separada. 472. Pensa-se, neste contexto, na vida vívida, flamejante e encharcada. Ao considerar as entidades que deram o princípio manásico ao homem, devemos lembrar que eles são os seres que, em manvantaras anteriores, alcançaram, e que, nesta rodada, esperaram por um momento específico em entrar, e assim continuar seu trabalho. Um caso paralelo pode ser visto na entrada, nos dias atlantes, de egos da cadeia lunar. O paralelo não é exato, pois uma condição peculiar prevaleceu na Lua, e um propósito kármico peculiar os trouxe a todos naquele momento. TFC 699-701. 473. Eles alcançaram os manvantaras anteriores. Ele quer dizer Mahamanvantaras. 474. Vemos o princípio do momento certo em ação em grandes empreendimentos espirituais. O significado da implantação da centelha. Na história inicial da humanidade houve uma grande crise que chamamos de individualização. Naquela época, os anjos solares, em resposta a uma demanda ou a um puxão da raça dos homens animais, como um todo, observe isso, enviaram uma porção de sua energia, incorporando a qualidade da mentalização a esses homens animais. PWM 88. 475. De uma perspectiva menor, a atração da raça dos homens animais trouxe a vinda dos senhores da chama. 476. Mas muitos fatores estavam envolvidos, especialmente fatores planetários maiores. Qual é a origem dos anjos solares? Eles próprios se originam do princípio médio logoico. TFC 681. Eles são os Dianis de fogo e emanam do coração do Sol. SD, segunda, 96. B. As pétalas são destruídas pela ação do fogo, e a multiplicidade de vidas devas que as formam e lhes dão sua coerência e qualidade são reunidas de volta pelos pitris solares da mais alta ordem no coração do Sol. Elas serão direcionadas para fora novamente em outro sistema solar. TFC 831. Eles passam ciclicamente pelos esquemas e sob a lei do karma para o logos planetário, pois eles estão essencialmente preocupados com sua vida, pois ela atua seus centros. Eles entram em um esquema, em uma onda de energia manásica do centro da cabeça do logos, e no processo de passagem pelo centro do coração dele, 3 coisas ocorrem. 1. Eles se diferenciam em 7 grupos. 2. Eles se direcionam como fluxos de energia para algum esquema específico. 3. Seu contato com um esquema é o que produz a manifestação da 4ª hierarquia criativa e leva as mônadas a tomarem forma nos 3 mundos. TFC 742. 477. Como os Manasadevas entram, do centro da cabeça ou do logos e então passam pelo seu coração. 478. Eles estão emanando do logos solar. 479. Sua diferenciação em 7 correntes de preocupações determina em qual dos esquemas planetários eles irão se concentrar. A evolução humana, para se tornarem os pitris solares de outro ciclo, para seguir qualquer um dos caminhos enumerados anteriormente. Aqueles que se tornam pitris solares, sendo a maior parte da humanidade, retornam a Sírios para serem inspirados novamente em atividade. TFC 844. 480. A maioria dos seres humanos trilha o caminho para Sírios para inspirar novamente em atividade como pitris solares. Isso sugeriria que Sírios é a fonte de nossos atuais anjos solares. 481. O fato de que eles retornam a Sírios sugere que eles já estiveram lá. Isso se relaciona com os 7 e 9 caminhos de descendência? Eles estão conectados em seus grupos mais elevados com aquela porção do centro da cabeça logoico que corresponde ao coração, e aqui está a pista para o mistério de Kama Manas.
Os anjos câmicos são vitalizados do centro do coração e os anjos manásicos do centro da cabeça logoico, através do ponto dentro daquele centro conectado com o coração. Esses dois grupos dominantes são a soma total de Kama Manas em todas as suas manifestações. Os anjos solares existem em 3 grupos, todos os quais estão preocupados com o aspecto da autoconsciência, todos os quais são energizados e conectados com a quinta espirila do átomo permanente logoico, e todos os quais trabalham como uma unidade. TFC 698, 699. 482 Daniel, Buda representa o coração na cabeça da humanidade. Cristo é o coração da humanidade. 483 Um dos seus principais pontos de origem é o coração e a cabeça do Logos solar. Essas entidades que se sacrificam pela hierarquia humana, e devemos notar aqui a precisão do fato de que elas emanam do centro da cabeça logoica, ou do aspecto vontade, são os verdadeiros salvadores que dão suas vidas pelo bem da raça. TFC 743. 484. É repetido que os anjos solares emanam do centro da cabeça logoico, ou do aspecto da vontade. O que pode ser dito sobre o retorno dos anjos solares? Sacrifício é a faculdade que será sua no futuro, que ele inteligentemente focará através do centro da cabeça mais alto e assim aplicará. Depende do desenvolvimento de sua consciência e, portanto, do reconhecimento do propósito esotérico de seu grupo e das existências planetárias. Como envolve o que é denominado um ato solar e lunar de abnegação, envolve, portanto, uma compreensão devida da energia solar e lunar, e levar ambos os grupos a um estágio de atividade cooperativa. Diz respeito, portanto, à natureza da joia no lótus, e é somente quando as 3 pétalas de sacrifício nas 3 camadas são desdobradas que esse tipo particular de energia é liberado. Os senhores lunares dos 3 corpos foram controlados e sua vibração sincronizada, de modo que o grande ato de sacrifício os encontra prontos para o processo final de renúncia. Os senhores solares, em seus 3 grupos principais, estão igualmente prontos para o sacrifício final, que envolve a ruptura entre o Sol e a Lua, como é chamada. Isso resulta na quebra do elo magnético entre o homem verdadeiro e a substância sensitiva vibratória da qual seus 3 corpos mundiais são feitos. A necessidade de encarnação não é mais sentida, as correntes do karma são quebradas e o homem é liberado. Os senhores lunares retornam ao seu próprio lugar ou, como o cristão expressa, Satanás está preso por 1000 anos. Isso significa apenas que a paz pralaica é o destino dessas entidades até o retorno da oportunidade manvantárica. O sacrifício final envolve também o desaparecimento do triângulo inferior, ou o rompimento da conexão entre os 3 átomos permanentes na parte inferior do corpo causal ou lótus egoico, e a unidade central de energia. A energia desses átomos é liberada através do calor intenso produzido pela união dos 3 fogos e é reabsorvida no reservatório geral no espaço interplanetário. O triângulo ígneo é perdido de vista na chama geral, e as essências devas que o formaram temporariamente cessam sua atividade. Novamente, os anjos solares completam seu sacrifício inicial com um final, e se oferecem sobre o altar de fogo. O corpo causal é completamente destruído. Os 4 grupos inferiores de pitris solares retornam ao coração do Sol subjetivo, ou ao centro mais íntimo do sistema de onde vieram, enquanto os 3 grupos superiores são levados, pela força e energia geradas na fornalha ardente no fogo, e através do estímulo produzido pelo ardor da joia central, direto para o Sol espiritual central, para lá permanecerem até que outro Kalpa os convoque para sacrificarem a si mesmos, desta vez como logoi planetários. O estudante deve ter em mente que ao pensar nos pitris, ele deve sempre pensar em termos de grupo. Os pitris que formaram o corpo egoico de um ser humano não formam, sozinhos e isolados, logoi planetários. Os 49 grupos de fogos solares envolvidos na grande obra são aqueles mencionados, e eles se tornam os 49 logoi planetários em conexão com 7 sistemas solares. Neles está oculto o mistério dos 3 que se tornam os 16, unidos ou sintetizados pelo 17º, uma correspondência em níveis cósmicos dos 7 com a 8ª esfera. Isto deve permanecer praticamente um mistério insolúvel para o homem atualmente. Os 4 grupos que encontraram seu caminho para o coração do sistema reaparecerão como os 4 logoi planetários que são os 28 e que assim produzem a possibilidade dos 10 da perfeição em outra série de sistemas de manifestação. Os 7 tipos de energia solar encontram o caminho de retorno à sua fonte central de emanação, pela ruptura do vínculo entre eles e os senhores lunares, que são esotericamente chamados de mortos ou morrendo no campo de batalha. O grande sacrifício é consumado, e eles estão livres para retornar em triunfo.
TFC 877. 879. Isto foi expresso no antigo comentário nas seguintes palavras: os 7 irmãos se amam, mas cada um busca por muitos éons o caminho do ódio. Eles odeiam e matam uns aos outros até encontrarem aquilo que não morre e não é ferido. Juntos, então, eles se levantam e servem. Por meio de seu serviço, os 7 sóis queimam. TFC 1249. O sacrifício final dos anjos solares. Não é possível dar aos estudantes uma ideia adequada da beleza do lótus egoico quando ele atinge o estágio de desdobramento completo. A radiância de sua cor não é mencionada aqui, mas o brilho dos fogos e a rápida cintilação dos fluxos e pontos de energia em movimento incessante. Cada pétala pulsa com pontos de fogo trêmulos, e cada fileira de pétalas vibra com vida, enquanto no centro brilha a joia, irradiando fluxos de energia do centro para a periferia do círculo mais externo. Os fogos da energia viva circulam em torno de cada pétala individual e o método de entrelaçamento e a circulação dos fogos é, como pode ser bem percebido, cétupla em natureza de acordo com a natureza cétupla do logos envolvido. Cada círculo de pétalas se torna, conforme a evolução prossegue, igualmente ativo, e gira em torno da joia central, de modo que temos, não apenas a atividade das pétalas, não apenas a atividade dos pontos vivos ou as vidas devas dentro da circunferência da pétala, mas também a atividade unificada de cada camada do lótus triplo. Em um estágio específico na evolução, antes da abertura do botão central de véu, as 3 camadas de pétalas, consideradas como uma unidade, começam a girar, de modo que o lótus inteiro parece estar em movimento. Nos estágios finais, o círculo central de pétalas se abre, revelando que está oculto, e gira em torno da joia, apenas em uma direção contrária ao lótus externo de rápida circulação. A razão pode não ser revelada aqui, pois está oculta na natureza do próprio fogo elétrico do espírito. A própria joia permanece ocultamente estática e não circula. É um ponto de paz, pulsa ritmicamente como o coração do homem, e dela irradiam 8 correntes de fogo vivo que se estendem até as pontas das 4 pétalas de amor e das 4 pétalas de sacrifício. Essa energia óctupla é Atma Buddhi. É essa irradiação final que produz a eventual desintegração do corpo do ego. As pétalas do conhecimento, não sendo o assunto da atenção deste fogo central no devido tempo, deixam de ser ativas. O conhecimento é substituído pela sabedoria divina e as pétalas do amor têm suas forças igualmente absorvidas. Nada resta eventualmente, exceto o desejo de sacrificar, e como o impulso vibratório é semelhante à natureza da joia viva, ele é sintetizado na unidade viva central e somente a joia de fogo permanece. Quando todas as pétalas fundem suas forças em outro lugar, o processo de revelação é concluído. Os fogos inferiores morrem, o fogo central é absorvido, e somente o ponto radiante do fogo elétrico persiste. Então um fenômeno curioso deve ser visto na iniciação final. A joia de fogo resplandece como 7 joias dentro do ou como a centelha elétrica cétupla, e na intensidade da chama assim criada é reabsorvida na mônada ou no Este processo é paralelo à consumação final da evolução solar quando os 7 sóis resplandecem diante do grande pralaya. TFC de 1118 a 1119. Qual é o status relativo dos anjos solares? Quando comparado aos homens, eles se relacionam com a totalidade dos esquemas como a hierarquia oculta de qualquer planeta em particular se relaciona com os homens naquele planeta. TFC 743. 485. Os anjos solares são um tipo superior de hierarquia oculta. 486. De certa forma, eles parecem estar acima da nossa hierarquia espiritual, sendo membros do conselho dentro do Sol. Os homens aperfeiçoados estão nos conselhos do Logos planetário de seu raio particular, os pitris solares estão no conselho do Logos solar. TFC 843. Qual é a analogia dentro do sistema do Logos solar para a vinda dos senhores da chama planetariamente em relação ao homem? Assim, os 4 grandes esquemas no sistema solar, que são os veículos para 4 dos logoi planetários, que constituem o quaternário logoico, tem que atingir um certo estágio de capacidade vibratória e de consciência antes que um acontecimento semelhante ocorra em sua plenitude no sistema solar, e os 4 inferiores e os 3 superiores sejam sintetizados. O coração logoico está vibrando, e a resposta já vem de todos os esquemas, pois 3 espirilas estão vibrando em todos eles, mas o Filho de Deus ainda não está plena e cosmicamente autoconsciente. Conforme a resposta vem, os centros despertam. Um centro logoico está respondendo totalmente à estimulação do coração, e esse é Vênus,
que está passando pela rodada final. 487. A implicação é que Vênus está no quaternário logóico. 488. Serão necessários tipos superiores de anjos solares para unir os 3 sistemas solares superiores com os 4 sistemas solares inferiores. Com quais outros eventos a vinda dos senhores da chama está conectada? A encarnação cósmica de certos seres exaltados é consumada, e uma das indicações disso é o aparecimento dos grupos egóicos nos níveis mentais e a individualização resultante. 489. A vinda dos senhores da chama está relacionada a certos seres exaltados que são muito mais desenvolvidos do que eles. Quem são esses seres e qual é a natureza deles? 490. Vemos como nenhum evento no cosmos ocorre isoladamente e apenas por si mesmo. Qual é a relação entre os anjos solares e os sistemas solares anteriores e atuais? Se o estudante se esforça para dissociar nosso sistema solar daquele que o precedeu, e se ele considera o Pralaya no final deste Manvantara como sendo um final, e a consumação total de todas as coisas, ele erra. No sistema precedente, o plano físico cósmico atingiu uma certa capacidade vibratória, e os devas das fornalhas internas tornaram-se, relativamente falando, altamente evoluídos, os fogos da matéria então ardendo. Certas existências atingiram a autoconsciência naquele sistema anterior, e são os Nirvanis falados por HPB. Como seria de se esperar, eles são caracterizados por inteligência ativa, alcançada e desenvolvida por meio da evolução material durante uma Manvantara anterior. Eles são os Devas Manas e em sua totalidade são os veículos da mente divina, as forças de Anshoranicas, o agregado do Arrai. Neste sistema solar, a vibração do plano astral cósmico está se tornando dominante, e através dessa vibração, viajando, através do quarto éter cósmico, onde, como dito anteriormente, estão os centros etéricos dos logoi planetários. Em nosso plano astral sistêmico, certas eventualidades se tornam possíveis. Os filhos do desejo, logóicos ou humanos, podem aprender certas lições, passar por certas experiências e adicionar a faculdade do amor, sabedoria à inteligência adquirida anteriormente. 491. Os anjos solares têm muita inteligência ativa desenvolvida no sistema solar que precedeu o nosso. 492. Em nosso sistema solar, pode-se dizer que os anjos solares estão aprendendo, por meio do sacrifício, ainda mais sobre a qualidade do amor, com a qual eles já são substancialmente dotados. O que pode ser dito dos anjos solares em relação ao próximo Manvantara? Durante o Pralaya, eles são retirados, como tudo mais, da manifestação e retornam a um centro cósmico do qual o centro da cabeça logóico é apenas um reflexo tênue. Eles retornam mais ricos em experiência. 493. Isto parece ser Sirius. Se for, então o centro da cabeça logóica é um reflexo fraco de Sirius, o que faria sentido de Sirius ser o centro da coroa nos 7 sistemas solares dos quais o nosso é um. 494. A função central da estrela Sirius deve ser ponderada. No final deste Manvantara, haverá Nirvanis prontos para manifestação no terceiro sistema vindouro que serão, em essência, amor inteligente ativo. Eles terão que esperar até que os 5 planos inferiores do sistema tenham atingido um estágio de desenvolvimento vibratório que lhes permitirá entrar. Assim como os Nirvanis neste sistema esperaram até que os 3 planos inferiores se tornassem adequados em resposta vibratória. Estamos falando aqui em termos dos homens celestiais. No esquema da Terra, a analogia está oculta no advento dos egos na terceira ronda, na terceira raça raiz e na terceira cadeia. A individualização, como a entendemos, não era possível até que o terceiro estado de pleroma fosse alcançado, seja universalmente no que diz respeito a um homem celestial, ou relativamente em conexão com uma unidade humana. 495. Haverá Nirvanis que serão graduados deste sistema, e eles trabalharão no próximo sistema de forma análoga aos anjos solares neste sistema. 496. Eles entrarão depois que 5 planos inferiores forem preparados. Não depois de 3 como neste sistema. 497. Os anjos solares sempre entram quando a matéria está preparada. Nossos atuais anjos solares ou devas de fogo terão então uma posição análoga à dos pitris lunares atuais, pois todos formarão uma parte da consciência divina e, ainda assim, serão esotericamente considerados como abaixo do limiar da consciência. 498. Nossos atuais anjos solares estarão presentes naquele futuro sistema solar? 499. Ou haverá pitris que desempenharão então uma função semelhante à que eles têm agora. O homem tem que aprender a controlar, guiar e usar as substâncias devas das quais suas bainhas inferiores são feitas. Esse objetivo envolve o desenvolvimento da autoconsciência plena.
que é trazida através da agência dos anjos solares ou construtores e vitalizadores do corpo egóico. Eles são aqueles através dos quais a autoconsciência se torna um fato. No próximo sistema solar, eles também não mais incorporarão o tipo de consciência ao qual o homem aspira. Ele terá que se elevar a realizações ainda maiores, e novamente, ocultamente colocando seu pé sobre elas. Essas realizações mais elevadas se tornarão possíveis. Neste sistema solar, ele tem que subir colocando seu pé sobre a serpente da matéria. Ele se eleva pela dominação da matéria e se torna uma serpente da sabedoria. No próximo sistema solar, ele subirá por meio da serpente da sabedoria que, pela dominação e controle dos Agnisvatas, alcançará algo que nem mesmo a mente iluminada do mais alto de Anshoan pode ainda conceber. 500. Será que esses anjos solares não seguiram em frente? 501. O homem, ao que parece, continua a ascender. Os anjos solares também não ascenderão? 502. Os anjos solares trazem plena autoconsciência. 503. Mas quem serão os Agnisvatas desse próximo sistema solar? Eles serão um homem presente fazendo um sacrifício para a humanidade de então que precisará ter um relacionamento diferente com eles do que o homem presente tem com os Agnisvatas atuais? Qual é a relação dos anjos solares ao processo de individualização? Naquela época, os anjos solares, em resposta a uma demanda ou a um puxão da raça dos homens animais, como um todo, observe isso, enviaram uma porção de sua energia, incorporando a qualidade da mentalização a esses homens animais. Eles fecundaram, se assim posso expressar, o cérebro. Assim a humanidade foi trazida à existência. Este germe, no entanto, carregava consigo duas outras potencialidades, a do amor espiritual e a da vida espiritual. Estas devem, no devido tempo, fazer sua aparição. TWM 88. 504. A raça dos homens animais fez uma exigência. 505. Mas as tríades também estavam repletas de um desejo de encarnar, vindo de desenvolvimentos dentro do logos planetário. A individualização humana, ou o surgimento das unidades autoconscientes no plano mental, está envolvida em um desenvolvimento maior, pois sincroniza com a apropriação de um corpo físico denso pelo logos planetário. Este corpo é composto de matéria de nossos três planos inferiores. TFC 690. 506. Queremos dizer apropriação na consciência? 507. A individualização não é estritamente uma questão microcósmica. Ela diz respeito às ações do logos planetário à medida que os centros etéricos dos Manasaputras no quarto plano etérico cósmico se tornam vitalizados. Eles produzem atividade aumentada no plano mental sistêmico, o gasoso cósmico, e a consciência do homem celestial e sua energia vital começam a se fazer sentir. Simultaneamente, sob a lei, a força mental ou energia manásica flui do quinto plano cósmico, o mental cósmico. TFC 690. 508. O plano mental cósmico estava envolvido no processo de individualização. 509. Há um fluxo duplo de energia. O derramamento desta força de energia, emanando do quinto princípio logóico, produz duas coisas: a apropriação pelo logos cétuplo de seu corpo físico denso, o aparecimento no quinto plano sistêmico dos corpos causais das mônadas humanas. Ou para a vida maior era a encarnação, para as vidas menores era a individualização. Isso precisa ser refletido. 510. Duas perspectivas sobre individualização. A causa maior é dada, considerado ilosoisticamente. Ao continuar nossa consideração do quinto princípio logóico, agora o veremos em seu aspecto ilosoísta. Vimos que ele pode ser considerado como a força, a energia ou a qualidade que emana da unidade mental logóica no plano mental cósmico. Isso necessariamente tem um efeito definido no quinto plano sistêmico e no quinto subplano do plano físico, o gasoso. Antes de abordar o assunto dos Agnisvatas em detalhes, há 3 pontos que devem ser mantidos em mente. TFC 693. 511. O quinto princípio logóico deve ser considerado como uma força que emana do plano mental cósmico. 512. A vinda dos Agnisvatas está relacionada à energia da unidade mental logóica no plano mental cósmico, quando o homem começa a ser receptivo ao anjo solar. Portanto, será evidente por que os trabalhadores da magia branca são sempre avançados e homens espirituais, pois o reflexo raramente responde ao ego ou ao anjo solar até que muitos ciclos de encarnação tenham transcorrido. TFC 998. Segundo, a ofuscação do Shela durante seu trabalho, como palestras, escrita ou ensino, e sua iluminação para o serviço. Ele estará consciente disso,
embora talvez incapaz de explicar, e buscará cada vez mais estar disponível para uso, entregando-se em total abnegação à inspiração de seu Senhor. Isso é efetuado por meio do ego do Shela, a força que flui através de seu átomo permanente astral, e só é possível quando a quinta pétala é desdobrada. TFC 757. 513. Uma dica pode ser dada aqui relacionando o desdobramento da quinta pétala e uma certa medida de força fluindo através do átomo permanente astral. O fato de que a quinta espírila está em processo de despertar. Isso tem que ser efetuado antes que a interação de energia entre o lótus egoico e os centros etéricos se torne tão poderosa a ponto de despertar o cérebro físico do homem e fazê-lo se tornar consciente das correntes internas. Isso ocorre geralmente quando a quinta pétala é organizada. TFC 861. 514. A quinta pétala deve primeiro despertar antes que a interação entre o lótus egoico e os centros etéricos se torne perceptível porque o cérebro físico do homem está despertando. 515. Não há relação entre o número 5 da quinta espírila e o órgão do pensamento registrado conscientemente, o cérebro. 516. O cérebro não estará suficientemente organizado até que a quinta pétala esteja organizada. 517. Esta fase é diferente daquela em que a quinta pétala está aberta. Quando duas das pétalas do amor também são desdobradas, então um gênio faz sua aparição. Poderia estar ocorrendo após a primeira iniciação. Esta é uma informação técnica para aqueles estudantes que estão estudando a ciência da sabedoria eterna, mas não tem valor para aqueles que não reconhecem a simbologia ou o fato do ego superior ou alma. ENA 18. 518. Gênio está relacionado à capacidade de acessar o lótus egoico, especialmente, pelo menos duas pétalas do lótus egoico. 519. Isso significa que todos aqueles que têm duas pétalas desdobradas serão necessariamente gênios? Provavelmente não, pois há muito poucas pessoas reconhecidas como tal. 520. Ela relaciona o gênio à quinta pétala, a pétala de leão, que presumivelmente tem muito a ver com a criatividade brilhantemente revelada. 521. Um gênio não é necessariamente um discípulo ou iniciado. 522. DK falou sobre quão frequentemente é o homem não espetacular que passa de nível antes do homem espetacular. Aquilo que é espetacular tem muito a ver com Léo. 3. O próximo ponto não é tão fácil de explicar ou entender. Foi dito a você que a alma está em meditação profunda durante a maior parte do ciclo de vidas de qualquer indivíduo, e que é somente quando uma medida justa de integração da personalidade é estabelecida que a atenção da alma é desviada de suas próprias considerações interiores e assuntos egóicos para aqueles de sua sombra. Quando isso acontece, o grupo egóico é definitivamente afetado e o mestre, no mesmo raio que o da alma em questão, se torna ciente do que é esotericamente chamado de uma alma olhando para baixo. No caminho do discipulado, o ego está o tempo todo conscientemente ciente da personalidade empenhada e chega a um estágio em que, em direção ao fim do caminho da evolução, a alma recapitula os processos evolutivos de involução e evolução. A energia da alma desce e a força da personalidade ascende e isso ocorre por meio de um processo de descidas, ascensões conscientes. Refiro-me aqui ao processo que é empreendido pela alma sob impulso hierárquico, e não aquele em que a personalidade invoca a alma sob a necessidade desesperada provocada na consciência inferior pela cessação gradual do desejo. Dinai 714. 523. Vemos que a atenção direta exigida da alma anjo solar na supervisão de sua personalidade aumenta à medida que sua personalidade continua a se desenvolver e se desdobrar. 524. O sacrifício do anjo solar, inicialmente, não requer atenção constante, mas deve haver, em relação à centelha implantada, uma presença sacrificial sustentada do anjo solar. 525. O ponto principal aqui é que alguma medida de integração de personalidade, novamente Câncer e Leão e, portanto, a quarta e quinta pétala, deve ter ocorrido antes que o anjo solar seja afastado de suas preocupações habituais para participar conscientemente do desenvolvimento de sua personalidade. 526. No caminho do discipulado, a participação da consciência do anjo solar é constante. 527. Durante as descidas e ascensões hierárquicas, o anjo solar está dirigindo um grande processo de infusão e se tornou espiritualmente agressivo. 528. Existem certos pontos-chave em todas as vidas que são fatores decisivos e frequentemente liberadores. Um dos principais para todos os discípulos ocorre por volta dos 35 anos, e outro ainda aos 42. Foi quando você atingiu essa idade que intensifiquei minha observação de você. Você tinha, se assim posso expressar, vagado, inconscientemente para si mesmo,
até a borda da aura do meu ashram. Mais tarde, quando você entrou na escola arcana e se tornou um de seus trabalhadores, você penetrou mais profundamente no ashram em resposta a um certo poder de atração que eu exerci deliberadamente. Eu havia registrado há muito tempo sua vibração de busca. De na segunda 533. 529. Anjo solar também usa o ano 35, ou mais, para entrar em maior contato com a personalidade. 530. Na vida do discípulo, isso parece coincidir com uma tensão intensificada do mestre. Crise de oportunidade. Existem muitos tipos de crise na vida de todos os aspirantes, mas no caso daqueles que são discípulos comprometidos, sempre há duas grandes crises em suas vidas. Em primeiro lugar, há a crise de oportunidade e seu sábio reconhecimento. Em algum momento, todo discípulo se depara com alguma escolha determinante que leva eventualmente à natureza distinta de seu serviço de vida. Isso geralmente acontece entre as idades de 25 e 40, geralmente por volta dos 35 anos. Não me refiro aqui à escolha que todo homem são e fisicamente capaz tem que tomar quando determina seu trabalho de vida, seu lugar de vida e seus associados de vida. Refiro-me a uma escolha livre feita quando essas outras escolhas menores foram feitas. Tal escolha veio a você em seus primeiros anos. Esta crise de oportunidade se relaciona sempre com o serviço de vida. Isso é verdade apesar do karma ou das condições ambientais. Não é uma escolha da personalidade, baseada em motivos convenientes ou terrenos, necessidade ou qualquer outra coisa. É uma escolha baseada na relação da alma com a personalidade e confronta apenas os discípulos. De na segunda 644. 531. Crise de oportunidade entre 25 e 40 anos levando a natureza distinta de seu serviço vitalício. Esta é uma escolha livre e não está relacionada a escolhas de personalidade comuns. 532. Este tipo de escolha só se aplica aos discípulos. Crise de expressão. A segunda crise é a crise de expressão. Isso geralmente acontece nos últimos anos da vida de um discípulo. Diz respeito à sua tendência de vida estabilizada e coloca à prova tudo o que ele acredita e pelo qual ele se levantou e lutou ao longo de sua experiência de vida. É sempre um teste duro e amargo, indo até as próprias raízes de sua vida, e para aqueles em preparação para a iniciação é peculiarmente agudo. As condições do teste podem aparentemente não parecer piores do que os testes e dificuldades que assaltam outras pessoas, mas, como apontei acima, eles têm que ser encontrados em todos os planos ao mesmo tempo. Escorpião. A energia da alma está sempre envolvida, e isso intensifica a resposta de cada corpo individual no homem inferior e também a personalidade como um todo, o homem integrado. O estágio de responsividade que cada discípulo alcançou em relação ao seu ambiente, seus associados e seu serviço agrava muito suas dificuldades. Estou explicando isso um pouco em detalhes, pois estou ansioso para que você compreenda a natureza do seu problema e, assim, seja capaz de lidar com ele com maior equilíbrio, compreensão e triunfo. Atrás de você está uma crise de oportunidade, você a enfrentou. Bem, hoje você enfrenta sua crise de expressão e você vai superar. O verdadeiro triunfo depende de conquistas específicas nos planos internos e de arrancar os verdadeiros valores de qualquer situação, e destes, os valores baseados no plano físico são de longe os menos importantes. De na segunda 645. 533. Quarto período é aquele dentro do qual a coordenação da personalidade é completada, e aquele em que o homem vem a si mesmo, como fez o filho pródigo no país distante, e diz: eu me levantarei e irei para meu pai. Este é o resultado da primeira meditação. Os três átomos permanentes estão funcionando e o homem é uma entidade ativa, sensível e pensante. Ele alcança a consumação da vida da personalidade e começa a mudar conscientemente sua polarização da vida da personalidade para a egoica. LOM 28. 534. Se os três átomos permanentes estão funcionando, podemos dizer que as três primeiras pétalas, correlacionadas com esses três pontos, dois átomos permanentes e a unidade mental, estão funcionando. 535. Para que a unidade mental funcione mais plenamente, o desdobramento da quarta pétala também pode estar em processo de funcionamento. 536. É em relação à quinta pétala que o contato solar angélico que causa o surgimento realmente ocorre. Ele está no caminho do discipulado ou provação, ou está próximo disso. Ele começa o trabalho de transmutação. Ele laboriosamente, dolorosamente e cuidadosamente, força sua consciência para cima e para se expandir à vontade. A qualquer custo ele determina dominar e funcionar em plena liberação nos três planos inferiores. Ele percebe que o ego deve ter expressão perfeita, física, emocional e mental, e ele faz, portanto, a um custo infinito,
o canal necessário. Ele atrai a atenção dos professores. De que maneira ele faz isso? O corpo causal começa a irradiar a luz residente. Ele foi construído a um ponto onde é fino o suficiente para agir como uma transparência, onde o contato do ego é feito com a tríade, um ponto de chama aparece. A luz não está mais sob o alqueire, mas de repente flameja e captura o olhar ansioso do mestre. 537. Notamos a menção da radiação causal e do corpo causal se tornando uma transparência através da qual a luz interior pode ser irradiada. 538. Este processo pareceria razoavelmente correlacionado com o desdobramento da pétala de virgem em preparação para a primeira iniciação. Isto marca o período entre 28 e 35 anos na vida do adulto. É o período em que um homem se encontra, descobre qual pode ser sua linha de atividade, o que ele pode realizar, do ponto de vista mundano, se torna seu. LOM 27-28. 539. Essa correspondência é importante. Na vida de um discípulo, corresponderá à crise de oportunidade mencionada. 540. Parte da radiação e do brilho pode ser perceptível neste momento. Com o passar dos anos, descobri que em intervalos de 7 anos, até os 35 anos, eu tinha indicações da supervisão e interesse desse indivíduo. Então, em 1915, descobri quem ele era e que outras pessoas o conheciam. Daí em diante, o relacionamento se tornou cada vez mais próximo, até que hoje posso, à vontade, contatá-lo. Essa disposição de ser contatado por parte de um mestre só é possível quando um discípulo também está disposto a nunca se valer da oportunidade, exceto em momentos de real emergência no serviço mundial. O FAB 37. 541. O ano 35 foi importante na vida de Alice Bailey, embora tenha havido vários casos, ocorrendo em intervalos de 7 anos, nos quais a supervisão do mestre KH foi indicada. 542. Isso foi possível porque a AB era um discípulo avançado. 543. A supervisão do mestre tem alguns paralelos com a supervisão do anjo solar, sua intensidade aumenta com o desenvolvimento espiritual da pessoa. Walter Evans me deixou quando eu tinha 35 anos. Muitas observações me indicaram que 35 é frequentemente um ponto de virada em muitas vidas. Se uma pessoa algum dia encontrar seu trabalho de vida, se ela alguma vez em qualquer vida em particular atingir uma medida de certeza e utilidade, será nessa idade. Os numerologistas afirmariam que a razão é que 7 vezes 5 igual 35, 7 indicando um ciclo concluído, uma completude e abertura de uma porta para uma nova experiência, enquanto 5 é o número da mente daquela criatura inteligente que chamamos de homem. Eu não saberia. Tenho certeza de que há algo na numerologia, pois Deus, nos dizem, trabalha por meio de números e formas, mas nunca fiquei impressionado com deduções numerológicas. O FAB 133. 544. AB reflete sobre os 35 anos como um momento decisivo na vida de muitas pessoas, alguém poderia pensar, especialmente dos discípulos. 545.35 parece indicar o fim de um ciclo kármico. Foi o que aconteceu no caso dela com a partida do marido abusivo. 546. A nova experiência é a da alma. 2. A identificação consciente da alma com a personalidade. Este estágio é praticamente inexistente. O aspecto da alma que está oculto dentro das bainhas é por um longo período dominado pela vida dessas bainhas, apenas fazendo sua presença ser sentida através do que é chamado de a voz da consciência. No entanto, com o passar do tempo, a vida inteligente ativa da pessoa é gradualmente aprimorada e coordenada pela energia que flui das pétalas de conhecimento do lótus egoico, ou da natureza perceptiva inteligente da alma em seu próprio plano. Isso produz eventualmente a integração das 3 bainhas inferiores em um todo funcional. O homem é então uma personalidade. 547. A importância da consciência como impulso da alma é aqui introduzida. 548. A energia que flui das pétalas de conhecimento do lótus egóico melhora e coordena a vida da pessoa. 549. A integração real das 3 bainhas inferiores em um todo funcional exigiria os impulsos de outras pétalas mais avançadas. Qual é a relação dos anjos solares à iniciação e à abertura das pétalas? O 5º reino ou reino espiritual é adentrado quando as unidades do 4º reino conseguem vitalizar a 5ª espira em todos os átomos do tríplice homem inferior. Quando elas desdobram 3 das pétalas egóicas estão em processo de desdobrar a 4ª e a 5ª quando estão se tornando conscientes da força prânica do homem celestial. TFC 697-698. 550. Notamos o processo de desdobramento das 3 primeiras pétalas em relação à vitalização da 5ª espirila dos átomos permanentes mais a unidade mental da personalidade.
551. O desdobramento completo dessas pétalas, também como um grupo, está relacionado à primeira iniciação. Naquele momento, a sétima pétala deve estar em processo de ativação. 552. A força prânica do homem celestial parece ser a energia do plano búdico. A força prânica de um homem celestial é, talvez, diferente da força prânica de um logos solar. Os pranas de um homem celestial podem ser associados às energias dos 3 níveis mais elevados do plano mental. O plano búdico pode não estar envolvido, como é o caso com relação à força prânica de um logos solar. 553. Pétalas e iniciações. Isso faz parecer que a iniciação pode ser tomada quando a quinta pétala está se abrindo. 554. Pode ser esta a primeira iniciação? Há indicações contraditórias, em alguns casos indicando a quinta pétala como o momento da primeira iniciação e em outros momentos a sétima. 555. Devemos lembrar quão lentamente as 3 primeiras pétalas se desdobram. Quando elas finalmente se desdobram completamente como um grupo, a primeira iniciação é tomada, mas deve haver uma quantidade razoável de desdobramento da segunda camada neste momento e também, necessariamente, vitalização da sétima, que alguém pensaria que estaria completamente desdobrada no momento em que a segunda iniciação fosse tomada. Após cada iniciação, o lótus é mais desdobrado e a luz do centro começa a brilhar, uma luz ou fogo que finalmente queima através das 3 pétalas consagradas, e permite que a glória interior completa seja vista, e o fogo elétrico do espírito seja manifestado. À medida que isso é provocado no segundo subplano do plano mental, onde o lótus egóico está agora situado, uma estimulação correspondente ocorre na substância densa que forma as pétalas ou rodas dos centros nos níveis astral e etérico. TFC 713-714. 556. Estamos falando aqui da quarta iniciação. 557. As 3 pétalas consagradoras são as pétalas de síntese. 558. Parece que a revelação da plena glória interior está ocorrendo no 4º grau, com o lótus egóico ainda no segundo subplano. 559. A palavra agora situado sugere que a terceira iniciação leva o lótus ao segundo subplano. Aspectos progressivos do anjo solar revelados em cada iniciação. 560. A discussão a seguir diz respeito à revelação de camadas aperfeiçoadas de pétalas. Devemos pensar nelas como completamente desdobradas, camada por camada. Luz. Na primeira iniciação, o iniciado se torna consciente do terceiro, ou mais baixo, aspecto do ego, o da inteligência ativa. Ele é levado face a face com aquela manifestação do grande anjo solar, Pitri, que é ele mesmo, o eu real. Ele sabe agora, além de toda a perturbação, que aquela manifestação de inteligência é aquela entidade eterna que por eras passadas vem demonstrando seus poderes no plano físico através de suas sucessivas encarnações. IHS 114 e 115. 561. Existe uma revelação particular das pétalas do conhecimento na visão do lótus núcleo? 562. Parece que 1/3 do lótus de 9 pétalas é revelado. Amor. Na segunda iniciação, esta grande presença é vista como uma dualidade, e outro aspecto brilha diante dele. Ele se torna consciente de que esta vida radiante, que é identificada consigo mesmo, não é apenas inteligência em ação, mas também é amor-sabedoria em origem. Ele funde sua consciência com esta vida, e se torna um com ela, de modo que no plano físico, através do meio daquele eu pessoal, aquela vida é vista como amor inteligente se expressando. IHS 115. 563. Parece que as pétalas do amor são reveladas completamente abertas, embora necessariamente deva haver muita atividade nas pétalas do sacrifício. Vontade. Na terceira iniciação, o ego se apresenta diante do iniciado como uma triplicidade aperfeiçoada. Não apenas o self é conhecido por ser amor inteligente e ativo, mas também é revelado como uma vontade ou propósito fundamental, com o qual o homem imediatamente se identifica, e sabe que os 3 mundos não reservam nada para ele no futuro, mas apenas servem como uma esfera para serviço ativo, forjado em amor para a realização de um propósito que foi escondido durante as eras no coração do self. Esse propósito, sendo agora revelado, pode ser inteligentemente cooperado, e assim amadurecido. IHS 115. 564. A triplicidade aperfeiçoada sugere que a terceira camada de pétalas é revelada completamente desdobrada. Nesta quarta iniciação, ele contata o aspecto amor da mônada, dentro da tríade espiritual, e, na quinta, o aspecto vontade, também dentro da tríade espiritual, e assim completa seus contatos. Responde a todas as vibrações necessárias e é mestre nos 5 planos da evolução humana.
565. Este é um contato búdico. Parece ser o aspecto amoroso da mônada que está brilhando através da joia no lótus, e é este segundo aspecto monádico que contribui para a destruição. Além disso, é na terceira, quarta e quinta iniciações que ele se torna consciente também daquela presença que envolve até mesmo aquela entidade espiritual, sua própria mônada. Ele vê sua mônada como uma com o Logos planetário. 566. A presença que é a presença do Logos planetário. Não é a mônada considerada como a presença. Através do canal de sua própria mônada, ele vê os mesmos aspectos que essa mônada incorpora, em uma escala mais ampla, e o Logos planetário, que anima todas as mônadas em seu raio, é assim revelado. Esta verdade é quase impossível de expressar em palavras, e diz respeito à relação do ponto elétrico de fogo, que é a mônada, com a estrela de 5 pontas, que revela a presença do Logos planetário ao iniciado. Isto é praticamente incompreensível para o homem comum para quem este livro foi escrito. IHS 117 e 118. 567. Existem 3 métodos de brilhar, como um anjo, uma esfera e um lótus. Essas diferentes apresentações estão conectadas com as 3 iniciações, ou qualquer uma dessas imagens do anjo solar pode ser vista em qualquer uma das iniciações. 568. Devemos pensar em como a mônada está relacionada à estrela de 5 pontas. Isso nos dará a dica de como a mônada pode ser vista em relação ao Logos planetário. 3. No plano mental, o anjo da presença e o morador do umbral são colocados face a face. Sua síntese é realizada no caminho da iniciação. 569. Este parece ser um evento relacionado à terceira iniciação. B. Uma fase de transição em que um conflito se alastra entre a personalidade e a alma. A alma começa a buscar a libertação da vida da forma e, ainda assim, em última análise, a personalidade depende do princípio da vida, conferido pela alma. Em outras palavras, o conflito entre o raio da alma e o raio da personalidade começa e a guerra acontece entre 2 aspectos focados da energia. Esse conflito termina na terceira iniciação. 570. Este conflito ocorre antes da terceira iniciação. C. O controle pela alma é a fase final, levando à morte e destruição da personalidade. Essa morte começa quando a personalidade, o morador do limiar, fica diante do anjo da presença. A luz do anjo solar então oblitera a luz da matéria. 571. O verdadeiro controle da alma começa na terceira iniciação. O orbe solar brilha em esplendor radiante. A mente iluminada reflete a glória solar. O orbe lunar sobe do centro para o cume e é transformado em um sol radiante de luz. Quando esses 3 sóis são Brahma e rompe, um mundo iluminado nasce. Isto significa literalmente que quando a alma, simbolizada como o orbe solar, a mente e a luz na cabeça formam uma unidade, o poder criativo do anjo solar pode se expressar nos 3 mundos e pode construir uma forma através da qual sua energia pode se expressar ativamente. O orbe lunar é uma forma simbólica de expressar o plexo solar que eventualmente deve fazer 2 coisas. 1. Misture e funda as energias dos 2 centros de força inferiores e 2. Eleve essas energias fundidas e assim, misturando-se com as energias dos outros centros superiores, alcance a cabeça. Tudo acima incorpora um ensinamento e uma teoria. Isso tem que ser trabalhado no experimento prático e experiência e atividade consciente do aspirante. 572. Isso pode ser concebido como ocorrendo na terceira iniciação, mas se torna climático na quarta. Nessas 2 regras, a fundação do trabalho mágico da alma foi estabelecida. Vamos listar, para fins de clareza, os passos delineados. 1. O anjo solar inicia o trabalho de iniciação da personalidade. 2. Ele retira suas forças dos empreendimentos da alma no reino espiritual e concentra sua atenção no trabalho a ser feito. 3. Ele entra em meditação profunda. 4. O relacionamento magnético com o instrumento nos 3 mundos é instituído. 5. O instrumento, o homem, responde também e entra em meditação. 6. O trabalho prossegue em etapas ordenadas e com atividade cíclica. 7. A luz da alma é lançada para baixo. 8. A luz do corpo vital e da forma física estão sincronizadas com a da cabeça. 9. Os centros entram em atividade. 10. A luz da alma e os outros 2 aspectos da luz são tão intensos que agora toda a vida nos 3 mundos está iluminada. 11. O alinhamento é produzido. O trabalho de discipulado e de iniciação se torna possível e prossegue de acordo com a lei do ser. 573. Aqui está resumidamente toda a história do trabalho do anjo solar quando ele começa a iniciar a personalidade. Segunda, uma emergência na manifestação do aspecto subjetivo no homem.
Um dos objetos da evolução é que a realidade subjetiva deve eventualmente ser trazida à tona em reconhecimento. Isso pode ser expresso de várias maneiras simbólicas, todas elas lidando com o mesmo fato na natureza. 574. Esse surgimento diz respeito ao tema principal do discipulado: o nascimento do Cristo interior, o brilho do esplendor ou glória interior, a demonstração do segundo aspecto ou do amor, a manifestação do anjo solar, o aparecimento do Filho de Deus, o ego ou a alma interior, a expressão completa de Budi, pois utiliza manas. 575. Um fato é descrito por todos esses termos: o surgimento do anjo solar através da personalidade e através do corpo causal, que é cada vez mais transparente. Esse surgimento na manifestação é provocado por meio do que é entendido pelos seguintes termos: o refinamento dos corpos que formam o caixão ou envoltório que esconde a realidade, o processo de revelação para que, um por um, aqueles corpos que velam o ser sejam levados a um ponto em que sejam simplesmente transparências, permitindo o pleno brilho da natureza divina. 576. A importância do estado transparente foi apresentada. Uma expansão da consciência, que é provocada pela capacidade do eu de se identificar com sua natureza real como observador, e não mais se considerar o órgão de percepção. 577. O anjo solar é o observador. 578. Qual é a vida do anjo solar em seu próprio plano? 579. Qual é o plano próprio do anjo solar? À medida que o homem busca alcançar o controle da mente, a alma, por sua vez, se torna mais ativamente agressiva. O trabalho do anjo solar tem sido, até agora, em grande parte em seu próprio mundo e preocupado com sua relação com o espírito. E com isso o homem, trabalhando através de seus ciclos no plano físico, não tem tido nenhuma preocupação. O principal gasto de energia pela alma tem sido geral e voltado para o quinto reino. Agora o anjo solar se aproxima de um tempo de crise e de reorientação. Na história inicial da humanidade houve uma grande crise que chamamos de individualização. Naquela época, os anjos solares, em resposta a uma demanda ou um puxão da raça dos homens animais, como um todo, observe isso, enviaram uma parte de sua energia, incorporando a qualidade da mentalização, para esses homens animais. Eles fecundaram, se assim posso expressar, o cérebro. Assim a humanidade foi trazida à existência. Este germe, no entanto, carregava consigo duas outras potencialidades, a do amor espiritual e a da vida espiritual. Estas devem, no devido tempo, fazer sua aparição. PWM 88. 580. Esta é uma seção muito importante. 581. Notamos, em relação à aproximação da alma, as palavras ativamente agressivo. Esta é a fase escorpionica. 582. O trabalho do anjo solar em seu próprio mundo está relacionado à relação com o espírito. 583. O anjo solar colocou uma parte de si mesmo para participação no homem inferior, mas não tem se preocupado ativamente. Há muitos mistérios para a divisibilidade da consciência. Uma questão surge a respeito do grau de consciência daquele aspecto do anjo solar que foi colocado para baixo. 584. O trabalho principal do anjo solar é a saída para o quinto reino. O florescimento da mente nos homens, que tanto distingue a era atual, indica ao anjo solar uma segunda crise, da qual a primeira foi apenas o símbolo. Aquilo para o qual o anjo solar existe está fazendo sua presença ser sentida dentro da humanidade, e outra forte atração está sendo exercida sobre o anjo solar que desta vez produzirá uma segunda fecundação. Isso dará ao homem aquelas qualidades que o capacitarão a transcender as limitações humanas e se tornar uma parte do quinto ou reino espiritual na natureza. O primeiro esforço do anjo solar transformou os homens animais em seres humanos, o segundo transformará os seres humanos em entidades espirituais, mais os ganhos de experiência na família humana. 585. Uma segunda fecundação está ocorrendo agora. Ela envolve a energia do amor? Para isso, o anjo solar, a alma, está se organizando e se reorientando para que seu poder possa ser redirecionado para o mundo dos homens. O contato deve ser feito pela alma entre o aspecto inferior de sua natureza tripla e o aspecto que já encontrou alojamento no cérebro do homem. 586. Parece que o anjo solar não tem consciência desse aspecto de si mesmo que encontrou alojamento no cérebro do homem. 587. Esta é uma seção importante sobre alguns detalhes técnicos ocultos. 588. Agora, em resposta à pergunta onde a centelha está implantada, parece que estamos recebendo a resposta, no cérebro do homem. Atividade inteligente e sabedoria amorosa devem ser unidas, e a união deve ocorrer no plano físico. Para fazer isso,
A alma está entrando em meditação profunda, em união com todas as outras almas que podem ter levado seu instrumento a um estado responsivo. Esta é a meditação básica em grupo. E quando um homem alcança o que os livros orientais chamam de Samadhi, ele teve sucesso em participar, como uma alma, desta meditação em grupo, e entra naquele ciclo de serviço que se expressa através da hierarquia planetária. 589. Samadhi admite a pessoa na meditação solar angélica em grupo. 590. Samadhi admite a hierarquia. A mente racional e a mente abstrata funcionam como uma unidade, e o princípio motivador é o amor. A alma, expressando amor e inteligência abstrata, está em unidade com sua expressão no plano físico através do cérebro, e, quando este é o caso, o homem inferior sincronizou sua meditação com a da alma. 591. A sincronização da meditação com a alma é aqui descrita tecnicamente. 592.3 Mentes se uniram. O cérebro físico está definitivamente envolvido. Este é o objetivo do nosso trabalho. Que isso não seja esquecido, e que todo esforço seja feito para trazer a mente e o cérebro a uma condição de funcionamento tal que um homem possa escapar de sua própria meditação e perdendo de vista seus próprios pensamentos, se tornar a alma, o pensador no reino da alma. TWM 89. 593. O que é descrito aqui é como se tornar a alma na meditação. 594. Na verdade, significa juntar-se à meditação do anjo solar. Talvez seja um pensamento novo para alguns que a alma esteja se organizando para o esforço, reorientando suas forças e se preparando para um impulso novo e poderoso, mas é assim. Todas as formas de vida sob a força da evolução passam de iniciação em iniciação e a alma não está isenta do processo. 595. O que é sugerido aqui são as iniciações do anjo solar. 596. No início, o anjo solar não está ativamente envolvido na vida da mente inferior que se desenvolve lentamente. Depois, há a resposta do anjo solar. Depois, há a agressão espiritual do anjo solar. Assim como a alma do animal homem se uniu a outro princípio divino, e assim trouxe à existência o quarto reino na natureza, assim a alma na humanidade está buscando o contato com outro aspecto divino. Quando esse contato for feito, o reino de Deus virá à Terra, o plano físico será, assim, transformado e esse período peculiar, apresentado simbolicamente sob o termo milênio, virá. 597. Isso pode significar o contato da alma com o aspecto espiritual. 598. O que é, tecnicamente, a alma do homem animal? É simplesmente o grau de consciência que ele possuía? Os conhecedores de Deus naquela era irão preponderar sobre aqueles que estão simplesmente aspirando a esse conhecimento, e seu contato e os resultados da força que eles transmitem serão sentidos em todos os reinos da natureza. O domínio sobre todas as formas, e o poder de agir como transmissores daquela energia espiritual que chamamos de amor é a recompensa prometida dos anjos solares triunfantes, e o objetivo premiado de seu trabalho de meditação. 599. Mas eles já não conseguiram isso? 600. Isso fala da motivação dos anjos solares. Os filhos de Deus triunfarão na terra em plena expressão encarnada, e trarão luz, portanto, vida, a todas as formas manifestadas. Esta é a vida mais abundante da qual o Cristo fala. Esta é a realização do verdadeiro Nirvana que, vivendo em meditação ininterrupta no reino espiritual, ainda pode trabalhar na terra. O trabalho da iniciação é capacitar um homem a viver sempre no centro, mas a agir como um distribuidor de energia divina em qualquer direção e após as iniciações posteriores, em todas as direções. TWM 90. 601. O estado de consciência de um verdadeiro Nirvana é descrito. Agora, em nossa consideração da próxima regra, assumiremos o trabalho da luz menor do homem no plano físico. Eu, que entrei um pouco em uma compreensão da vida do anjo solar, procuro assegurar meus companheiros peregrinos que as coisas passageiras dos sentidos são apenas triviais, e de nenhum valor comparadas às recompensas, aqui nesta vida, para o homem que busca fundir sua consciência cotidiana com a de sua própria alma. Ele entra então na comunidade de almas, e não fica sozinho. Os únicos períodos solitários são o resultado da orientação errada e do apego àquilo que esconde a visão, e enche as mãos tão cheias que elas não conseguem agarrar o que foi chamado de a joia no lótus. 602. Fundindo-se na consciência do anjo solar. 603. Os valores de um discípulo devem ser orientados completamente para o anjo solar. O que é o homem quando ele é infundido pelo anjo solar? O homem, o anjo solar,
é a soma total daquelas energias e forças que são unificadas, misturadas e controladas por aquela tendência à harmonia, que é o efeito do amor e a qualidade excepcional da divindade. EP 2:7. 604. Esta declaração descreve a natureza do homem quando ele é infundido pelo anjo solar e, portanto, é considerado homem, o anjo solar. 605. Notamos aqui a tendência ao Budi. O plano búdico é o plano da harmonia. 606. Qual é o estado mental da alma em seu próprio plano? Os Ahai, os maiores construtores, que são os senhores que realizam a vontade do Logos solar, usam principalmente dois planos para a comunicação entre si e com seus companheiros. Nota 71, Ahai 71, de uma palavra sensa que significa serpentes. Estes são os dragões da sabedoria. Veja SD, I, 55, 69, 70. Primeiro, o segundo plano, onde eles se comunicam por meio de um meio espiritual incompreensível ao homem atualmente. Segundo, o plano mental, onde eles se comunicam com todas as vidas menores por meio de um tipo de telepatia mental. 607. Os métodos de comunicação entre os vários Ahais são aqui observados. Enquanto todas essas fases, estágios e realizações estão ocorrendo na vida da personalidade, qual é a atitude da alma em seu próprio plano? Uma consideração disso envolve, antes de tudo, um reconhecimento dos três aspectos da mente que podem ser encontrados no que chamamos de plano mental: a mente concreta inferior, que é a atitude de pensamento mantida pelo pequeno aspecto da alma que foi inicialmente colocado em manifestação no momento da individualização. Isso, durante o longo ciclo de encarnações, tornou-se cada vez mais sensível ao seu eu ofuscante. Este ofuscante diz ao seu aspecto encarnado, tendo permeado todo este universo com um fragmento de mim mesmo, eu permaneço. A atração daquele eu remanescente ofuscante é o que atrai o pequeno fragmento de volta à sua fonte de origem. É 511. 608. Esta é uma descrição muito útil da natureza da mente concreta e sua relação com a implantação da centelha. 2. O filho da mente, a alma, o produto do pensamento da mente universal, a identidade pensante, perceptiva, discriminadora e analítica ou entidade espiritual. Este aspecto da vida única é caracterizado pela mente pura, razão pura, amor puro e vontade pura. Um senhor do sacrifício que, por meio da experiência encarnada, integração e expressão, assumiu a tarefa de redimir a matéria e elevar a substância ao céu. Essas são verdades familiares e antigas platitudes, mas ainda permanecem em grande parte teoria para você. Você pode testar sua natureza teórica perguntando a si mesmo: o que estou fazendo, como uma alma, se é que funciono como uma alma, para elevar meu aspecto matéria, meus três veículos e a substância da qual são feitos, para planos superiores de expressão? É 511. 3. A mente abstrata superior, que é para a alma o que o aspecto mais baixo da alma, corporificado nas pétalas do conhecimento, é para a mente concreta. Esta mente abstrata é o aspecto mais baixo da tríade espiritual. Uma vez que a integração tem ocorrido entre a personalidade e a alma, então a alma, em seu próprio corpo e natureza e em seu próprio plano, pode começar a atender a uma integração mais elevada ou relação de ligação que ela deve eventualmente trazer entre si mesma e a tríade espiritual. A realização em um nível inferior sempre torna possível a realização em um superior. Não há realização verdadeiramente superior até que, passo a passo, o aspecto refletido inferior seja dominado, usado e reconhecido como um instrumento para trazer atividades ainda mais elevadas. 609. Estamos aprendendo que a alma, em seu próprio plano, tem sua própria ligação com a tríade espiritual. 610. Anjo solar, uma vez que se torna uma alma que olha para baixo e se envolve com sua personalidade, também aumenta seus esforços para olhar para cima e se conectar com a tríade espiritual. Parece que aquela grande inteligência chamada anjo solar está ocupada de muitas maneiras que é difícil para o homem limitado compreender. Qual é o trabalho dos anjos solares? 611. Parte do que está listado abaixo foi abordado acima e está incluído para fins de completude nesta importante questão. Esta seção não recebeu comentários anteriormente. No que diz respeito ao homem, esses anjos solares, os Agnisvatas, produzem a união da tríade espiritual, ou eu divino, e o quaternário, ou eu inferior. No que diz respeito ao Logos, seja solar ou planetário, eles produzem condições pelas quais o etérico e o físico denso se tornam uma unidade. TFC 698. 612. Visões microcósmicas e macrocósmicas dos anjos solares.
Eles representam um tipo peculiar de força elétrica, seu trabalho é misturar e fundir, e acima de tudo eles são os fogos transmutadores do sistema. E são aqueles agentes que passam a vida de Deus através de seus corpos de chamas à medida que desce do mais alto para o mais baixo, e novamente à medida que ascende do mais baixo para o mais alto. TFC 698, 699. 613. Os anjos solares são um tipo particular de força elétrica. 614. O trabalho dos anjos solares é misturar e fundir. 615. Os anjos solares, acima de tudo, são os fogos transmutadores do sistema, e são aqueles agentes que passam a vida de Deus através de seus corpos de chamas à medida que desce do mais alto para o mais baixo, e novamente à medida que ascende do mais baixo para o mais alto. Para dizer de outra forma, através do trabalho deles o homem pode se tornar consciente sem o veículo manásico, pois manas é apenas a forma através da qual um princípio superior se faz conhecido. TFC 703. 616. Por causa do trabalho dos anjos solares, o homem pode se tornar consciente sem o veículo manásico. 617. Leva muito tempo para crescer ou utilizar o veículo manásico, e os anjos solares salvam o homem dessa vez. No tempo e no espaço, e no plano mental, eles são o próprio homem em essência essencial. Eles o capacitam a construir seu próprio corpo de causas, a desdobrar seu próprio lótus egoico e, gradualmente, a se libertar das limitações da forma que ele construiu, e assim se colocar, no devido tempo, na linha de outro tipo de energia, Ad Budi. TFC 703. 618. Elas permitem ao homem construir seu próprio corpo de causas. 619. Eles permitem que o homem desenvolva seu próprio lótus egoico. 620. Elas permitem que o homem se liberte das limitações da forma que ele construiu. 621. Eles permitem que o homem se coloque na linha de outro tipo de energia, Ad Budi. Os anjos solares no plano mental do sistema incorporam tanto dessa vontade e propósito dos Manasadevas, quanto o Logos pode trabalhar em uma única encarnação e quanto eles, em seus grupos, podem se desenvolver. 622. A relação dos anjos solares com o propósito do Logos. Eles trabalham, portanto, por meio de grupos egoicos, principalmente, após a individualização, sobre as unidades mentais das identidades separadas que vão para a constituição dos grupos. Este é o trabalho secundário deles. O trabalho deles, em parte, pode ser descrito como segue. TFC 712. 623. O mundo dos anjos solares, através de grupos egoicos e sobre as unidades mentais das identidades separadas. Os pitris solares, portanto, poderiam dar ao homem sua consciência, os pitris lunares poderiam dar-lhe a consciência instintiva de seus veículos. TFC 781. Primeira linha de trabalho. Primariamente, eles trazem a união do ego divino e do self pessoal inferior. Isso já foi tratado. 624. Primeira linha do trabalho do anjo solaric. Segunda linha de trabalho. Em segundo lugar, eles trabalham através das unidades mentais, imprimindo no átomo aquela porção, microscópica como pode ser, do propósito logoico que o indivíduo pode trabalhar no plano físico. A princípio, sua influência é inconscientemente assimilada, e o homem responde ao plano cega e ignorantemente. Mais tarde, conforme a evolução prossegue, seu trabalho é reconhecido pelo homem em uma cooperação consciente com o plano de evolução. Após a terceira iniciação, o aspecto vontade ou propósito predomina. 625. Os anjos solares imprimem na unidade mental um aspecto microscópico de propósito logoico que o indivíduo pode desenvolver no plano físico. 626. Assim, para saber o propósito que se deve realizar, é preciso comungar com o anjo solar. Pode-se aqui salientar que os anjos solares envolvidos com a quinta hierarquia são naturalmente um fator potente na evolução do quinto reino ou reino espiritual. Eles são aqueles que tornam isso possível, pois eles não apenas fazem a ponte entre o quarto e o terceiro reinos, mas também fazem a ponte entre o quarto e o quinto. TFC 706-707. 627. Estimulação do quinto reino espiritual pela quinta hierarquia criativa. 628. É importante entender a relação entre esses dois grupos. Como vimos, o trabalho dos Agnisvatas no plano mental resultou em um fluxo descendente de força ou energia da mônada, ou espírito, e isso, em conjunto com a energia do quaternário inferior, produziu o aparecimento do corpo do ego no plano mental. 629. A energia combinada que resultou no aparecimento do corpo do ego no plano mental.
O trabalho triplo dos anjos solares. O trabalho dos anjos solares é de natureza tripla. 630. Tudo isso é uma repetição do que foi discutido acima. Está colocado aqui para fins de completude. 1. Direcionando a vibração em direção ao triângulo atômico. Aqui, um fato muito interessante deve ser levado em conta. Os 3 átomos permanentes, ou os 3 pontos do triângulo, nem sempre mantêm a mesma posição relativa em relação ao centro do lótus, mas de acordo com o estágio de desenvolvimento, assim será a posição dos átomos, e assim será a apreensão da força em fluxo. Nos estágios iniciais, o átomo permanente físico é o primeiro a receber o influxo, passando através de seu sistema para o átomo permanente astral e a unidade mental. Esta força é circulada 4 vezes ao redor do triângulo, sendo esta 4ª volta, até que a unidade mental seja novamente contatada e a energia se torne centralizada na 4ª espira da unidade mental. Então, e somente então, os pitris lunares começam seu trabalho, e iniciam a coordenação da substância que formará a bainha mental, trabalhando em seguida com o corpo astral e finalmente com o corpo etérico. TFC 775. 631. Primeiro trabalho dos anjos solares. 632. O trabalho está ocorrendo na ordem inversa. Em um estágio posterior na evolução do homem, o estágio em que o homem médio está agora, o átomo astral permanente é o primeiro contatado, e a energia circula através dele para os outros 2. No estágio do homem intelectual avançado, a unidade mental assume o lugar primário. Neste caso, há agora a possibilidade do alinhamento dos 3 corpos, que mais tarde será um fato consumado. A 5ª espirila nos 2 átomos inferiores aumenta sua vibração. Como sabemos, há apenas 4 espirilas na unidade mental e no momento em que ela está em plena atividade, a coordenação do Antaskarana se torna uma possibilidade. TFC 775. 633. Correlacionado com Mercúrio e o número 4. 634. Quando a unidade mental recebe pela primeira vez, o alinhamento dos 3 corpos se torna possível. Mudanças estão ocorrendo agora no lótus egóico, e as pétalas estão se abrindo, sendo esse desdobramento parcialmente dependente da vibração nas espirilas e seu despertar. TFC 775. 635. O desdobramento das pétalas depende das espirilas. O estudante deve ter em mente o fato de que, assim que a unidade mental se torna o ápice do triângulo atômico, uma condição é criada na qual a força no futuro entrará nos 3 átomos simultaneamente através das 3 pétalas desdobradas do círculo externo, e o homem, portanto, atingiu um estágio muito definido na evolução. TFC 776. 636. Sequencialmente, os átomos permanentes físicos e astrais e a unidade mental tornam-se receptores principais. 637. Entrada simultânea dos 3 átomos. 2. A direção da força e sua aplicação aos átomos é o trabalho dos pitris solares. À medida que a evolução prossegue, seu trabalho nessa conexão se torna mais complexo, pois as pétalas estão se desdobrando e o triângulo está girando mais rapidamente. 638. Direcionar a força para os 3 átomos é trabalho dos pitris solares. 2. Pronunciar o mantra que tornará possíveis as 777 encarnações. 639. Esta é uma responsabilidade mântrica. A responsabilidade anterior tinha a ver com direcionar forças para os 3 átomos permanentes. Cada uma das figuras desta triplicidade representa a. Um ciclo de manifestação egóica. b. Um som particular que permitirá ao ego expressar algum subraio deste raio egóico. c. Os 3 círculos de pétalas que se abrirão como resultado da encarnação. 640. Cada um dos 3 círculos corresponde a 700,70 ou 7D. O grupo particular de Manasadevas que formam o corpo causal do ego em questão. 641. É necessário saber mais sobre os Manasadevas. Parece que há muitos deles e eles são classificados. Os sons mântricos são, portanto, baseados nessas figuras, e através do mantra, que cresce em volume, profundidade e número de sons envolvidos conforme o tempo passa, a força é direcionada, as pétalas envolvidas são estimuladas à atividade, e os pitris lunares tornam-se conscientes do trabalho a ser feito em preparação para qualquer encarnação. TFC 776.